Queremos agradecer também, eu particularmente, a vocês pela sua audiência e pela sua presença conosco sempre nas programações aqui pelo canal da Igreja da Fama. Que Deus continue abençoando ricamente o seu lar. Então, nosso tema de hoje é o que está na tela, que nós vamos começar agora. O tema geral de hoje é o papado e a mudança da lei. Como o irmão Sérgio disse, hoje é o 6º estudo dessa sequência que nós fizemos aqui sobre os 4 impérios na profecia. E hoje é o 6º, hoje é o fechamento. Hoje é a última etapa dos 6 estudos. Hoje nós vamos concluir como foi o trabalho, podemos dizer assim, primoroso, num certo sentido para eles, da ponta pequena, mas um trabalho assim maldito do ponto de vista do universo, que foi a mudança da lei de Deus. Então o nosso tema final da sequência de estudos hoje é isso aí, o papado e a mudança da lei, ok? Vamos ver como é que ocorreu esse processo dessa mudança, vamos ver quando foi, quem esteve envolvido por trás, como foi o passo e se há provas concludentes de que o papado mudou a lei de Deus, sim ou não. Tudo isso veremos e iremos usar, como temos usado até aqui, os fatos e as declarações da própria fonte do catolicismo. Então não queremos apresentar palavras e nem conteúdos particulares nossos, e sim conteúdos apenas originais da fonte diretamente de Roma, onde eles vão declarar tudo a respeito da mudança da lei de Deus, tá certo? Então, na figura seguinte, nós temos aí que o papado, segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, você pode abrir aí, tentou mudar os tempos e a lei de Deus. Então, se você pegar Daniel, capítulo 7, nós vamos encontrar aí a passagem bíblica, a profecia que indicava também mais uma característica do papado, mais uma característica da ponta pequena, que a identificava como o homem do pecado, o filho da perdição. Daniel capítulo 7, versículo 25. E assim nós encontramos a parte que nos interessa hoje. Vamos frisar aqui. Mas o texto todo está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, já estudamos esse ponto, e destruirá os santos do Altíssimo, já estudamos esse ponto, que foi a Inquisição e as perseguições. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E então serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já vimos também essa parte. Mas a parte que nós vamos ver aqui hoje, da profecia de Daniel 7,25, é justamente essa que diz assim: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ok? Então a pergunta é: o homem do pecado, o papado, a ponta pequena de Daniel 7, ele, a besta do Apocalipse capítulo 13, versículo 1, este homem e o sistema que o envolve também, na verdade falando, mudou a lei de Deus, sim ou não? Se mudou, é possível encontrar registros históricos confirmando que eles mudaram? É o que nós vamos ver aqui hoje. Vamos deixar então os fatos falarem, tá certo? Não vão ser conteúdos meus e nem da igreja adventista, ou muito menos do movimento de reforma. Serão fatos e conteúdos apenas romanos, ok? Então vamos na figura seguinte, para começarmos com o quesito do tempo. Olha o que diz a Enciclopédia Católica no artigo domingo. Então você vai numa boa enciclopédia, você vai encontrar isso também. Mas se você for diretamente na Enciclopédia Católica, artigo domingo, você vai encontrar integralmente desse jeito que está aqui na tela. Ó. O conteúdo é justamente esse aqui. Ó. O método de contar o domingo do pôr do sol continuou a ser observado em algumas partes até o século VII, ou seja, até por volta do ano 680, 690. O catolicismo ainda guardava o domingo de um pôr do sol a outro pôr do sol. Perceberam? Então eles guardavam assim e contavam os dias assim também, até por volta do ano 700. Não havia esse negócio de virada do dia à meia-noite. A Enciclopédia Católica confirma isso aí. E continua dizendo assim o texto: mas, em geral, a contagem de meia-noite a meia-noite tem sido adotada desde a Idade Média, porque a Baixa Idade Média, né, a partir do ano 600 em diante, começou então a contar o dia na virada da noite, à meia-noite.
E tudo isso, quando a gente para pensar, existe por trás dessas mudanças aí, não apenas um misticismo, mas um simbolismo das trevas. A meia-noite, se escolheu a meia-noite para ser a hora que o dia muda, sendo que na Bíblia Sagrada, se você abrir Gênesis, capítulo 1, o capítulo 1 todo, você vai ver a semana da criação, onde Deus estabeleceu que o dia deveria ser mudado de um dia para o outro no pôr do sol. Então o sol se põe, entra no horizonte, aí termina um dia, e a lua começa a nascer, começa o dia. Ou seja, a mudança de um dia para o outro não é a meia-noite, biblicamente falando não, é ao pôr do sol. Mas a Igreja Romana, católica, o que fez na Baixa Idade Média? Ela simplesmente mudou por conta própria essa mudança aí, fez essa mudança de colocar o dia, ao invés de mudar no pôr do sol, colocou que mudasse à meia-noite, trazendo por trás disso aí um simbolismo realmente que não tem nada a ver com Deus, né? Um simbolismo das trevas, ok? Que a hora das trevas é a meia-noite, é a hora que faz as coisas em oculto, em segredo, escondido, onde todos estão dormindo e ninguém sabe nada. Do ponto de vista bíblico, meu irmão, do ponto de vista racional também, o dia não pode mudar à meia-noite, porque meia-noite estão todos dormindo. E o nome meia-noite é altamente contraditório. A própria palavra diz meia-noite. Como é que pode ser o fim do dia se é meia-noite? Não é verdade? Como é que pode ser o começo de um novo dia se é meia-noite? Então você pare para pensar. Meia-noite é meia-noite. É a metade da noite e não o começo dela. Por isso que Deus é racional. O dia começa no começo da noite, que é no pôr do sol. E por isso que nós, o povo de Deus, guardamos o sábado nas vésperas do pôr do sol de sexta-feira até o fim do sábado no pôr do sol. Porque essa é a contagem correta bíblica para guardar dia sagrado como o sábado. Os demais dias seculares não há problema a gente seguir o calendário humano, que é o meia-noite, mas no sábado nós não podemos seguir o calendário humano. Interessante essa mudança que houve aí, pastor. Já tem até uma pergunta aqui, da Saia D. E todas as mudanças que a igreja fez e faz é seguida pelo mundo todo? Seguida pelo mundo todo. Por quê? Por causa do poder e a influência que tinha para a época. É quase uma ditadura, vai empurrando de goela abaixo, né? Exatamente. Para a época, irmão Sérgio, e a irmã que pergunta, para a época, isso por volta do ano 680, 700, quem mandava em toda a Europa, no continente todo, era Roma papal. E os demais continentes, a Ásia e a África, não tinha influência no mundo tão comercial. Então as leis vinham da Europa. A Europa ditava as leis comerciais. Como a Europa ditava as leis comerciais, o Papa disse, a partir de hoje, o dia começa meia-noite. Os outros continentes teve que aderir. Então funcionava, obviamente, igual aquele jargão popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Então funcionou desse jeito. É dessa situação, né? O Papa era o senhor da Europa, mas indiretamente falando, ele acabou influenciando de forma dura na África, que não tinha nada a ver com ele, e também na Ásia. Olha só para você ver. Terrível, né? Manda quem pode mesmo, naquela época, né? Então, Saia D, respondida a sua pergunta, esta é a realidade. E até hoje esta grande influência cresce de mundo afora. Não tem mais como mudar isso, é impossível, né? Porque já ficou estabelecido por séculos, né? E isso para você ver como tem poder a Igreja Católica. Ela tem tanto poder que ninguém nunca conseguiu mudar isso e nem vai mudar, não tem mais jeito. Mas nós sabemos que o dia começa com o pôr do sol. Então tem época que é 6 horas, tem época que é 6:30, tem época que é 5:30, varia de cidade para cidade, mas o dia termina ao pôr do sol. E com o entardecer e a lua, quando desponta, começa um novo dia. Isso é o que a Bíblia diz e é isso que Deus diz. E isso deve valer especialmente para a guarda do dia, para o santo sábado. E o irmão Carlos Marcos Pessoa até endossa aqui o tipo de discrepância a essa mudança, né? Total. Ele diz aqui, até ponto de vista lógico, é um absurdo, mudança de um dia para o outro à meia-noite. É um absurdo. Não tem lógica, Como que você vai ficar acordado até meia-noite para receber um novo dia? Tem lógica isso? Não tem lógica. Não tem lógica, né? Só a lógica humana já mostra que realmente está fora. Ok? Mas então cumpriu a profecia de Daniel 7:25? Mudará os tempos e a lei. Você procura na história qualquer outro poder, qualquer outro rei, qualquer outro imperador que mudou a contagem do tempo. Eu desafio você a procurar e você não vai encontrar, porque só o Papa fez isso, só o sistema católico romano fez isso. Então, como eu disse para vocês, as 15 características que da ponta pequena são destacadas no capítulo 7 de Daniel, essas 15 características só se encaixa em um sistema, só se enquadra em uma pessoa, e essa pessoa, esse sistema é o sistema papal. Não tem como fugir, não tem como correr. E eles sabem disso, né? Por isso que eles evitam
estudar essa profecia, proíbe que as pessoas estudem essa profecia para não encontrar a verdade. São 15 características de Daniel capítulo 7, todas as 15 se encaixam de maneira perfeita e todas com comprovações históricas, somente no sistema papal, catolicismo romano. Então não tem como fugir da realidade, ok? Vamos então para a próxima figura e vamos ver aí agora a questão da mudança da lei. Já falamos da mudança do tempo, que foi de meia-noite a meia-noite, de pôr do sol a pôr do sol. Agora vamos para a mudança da lei. E eu novamente volto a frisar, eu vou usar fontes católicas, está bem? Para que não fique dúvida em nenhum dos nossos queridos amigos e irmãos, inclusive católicos, que nos assistem. Ou seja, o que nós vamos usar aqui hoje é apenas documentos, registros católicos, para que você possa levar para o padre, para o bispo, para quem quer que seja, para você mostrar para ele e ele vai dizer, é isso mesmo, é isso mesmo. Esse que está na tela aí, Eusébio de Cesareia, um grande escritor, um grande historiador da Igreja Católica. Ele foi bispo por volta do ano 339, bispo da Igreja Católica, o nome oficial da Igreja Católica. E nós vamos ver aqui que o que esse Eusébio de Cesareia, o bispo da Igreja Católica, falou a respeito da mudança do sábado para o domingo, porque a profecia diz que mudaria o tempo e a lei de Deus, não outra lei. A lei dos homens não tem problema, muda constantemente mesmo. Então diz assim Eusébio, todas as coisas, sejam quais forem, houvessem sido obrigatórias fazer no sábado, estas nós, católicos, ele fala, as transferimos para o dia do Senhor, o domingo. Aí também essa fonte também se encontra aí na literatura aí de Robert Cox, um historiador canadense, estudioso também de ciências políticas. Este homem escreveu esse livro, Questões, Literaturas de Questões sobre o Sábado, volume 1, página 361, também está lá no livro dele e também é uma fonte católica de Eusébio de Cesareia, um bispo. Então nós estamos pegando aqui, daqui para frente, na ordem dos anos. 339 foi quando Eusébio disse essas palavras, que transferiu as festas sagradas que era realizada no sábado para o domingo. A Igreja Católica fez essa transferência. Então o bispo católico está dizendo isso aí da Idade Antiga, porque a mudança foi por volta do ano 331 pela pessoa de Constantino. E Eusébio, em 339, vai e confirma isso aí, que realmente houve essa mudança. Nós vamos para a figura seguinte agora. Na figura seguinte, vamos andar um pouco aí, mais ou menos uns 400 anos, por volta do anos 800 aí, temos duas declarações católicas no ano 800, na Idade Média. Temos aí, é a primeira que você vê aí, o Papa tem poder para mudar tempos, para abolir as leis, olha só, está dizendo que o Papa tem esse poder, prescindir de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. Então é um decreto de Translatio Episcopi, é uma fonte católica que diz que o Papa tem esse poder de mudar tudo, leis, tempos, como mudou os tempos, e até mesmo os mandamentos de Cristo. Isso aqui poderíamos também aplicar naqueles estudos que fizemos anteriormente, que faz parte das arrogâncias, das blasfêmias. Mas eu coloquei essa fonte aqui hoje para demonstrar para você que uma fonte católica confere e diz que o Papa tem esse poder de mudar a lei de Deus. E na verdade não tem, mas eles dizem quem tem. Na outra fonte embaixo, na Prompta Biblioteca, no artigo do Papa, artigo 2, lá no cabeçalho Papa, está a seguinte fonte: o Papa pode modificar a lei divina. É uma sentença curta, rápida e direta, Então, na crença católica, segundo os católicos, eles dizem assim, que o Papa pode modificar a lei divina. Agora eu pergunto a você, será que pode mesmo? Claro que não pode. O Papa não pode fazer isso. Ele não pode. Na verdade, ninguém pode, mas ele, cumprindo a profecia de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, ele se assenta no lugar que é de Deus, querendo ser Deus, fazendo-se Deus, e assim fazendo de tudo o que acha que dá na cabeça, como mudar a lei de Deus. Então nós vamos mostrar aqui para vocês, se tem algum evangélico essa noite aqui, ligado aí, atento, ou algum crente, ou algum cristão de outra denominação, ou até mesmo um católico, você vai perceber que a guarda do domingo, seja você
de qual denominação você é, se você assim o faz, você apenas segue uma tradição católica, não uma doutrina bíblica. E é isso que nós estamos propondo a mostrar aqui essa noite para vocês, através de várias informações e vários textos escriturísticos, todos eles romanos. Então não tem como contradizer um fato histórico e registrado há milênios, chega a ser, né? E há séculos, como esses dois que acabamos de ler aqui. Vamos para a figura seguinte? Na figura seguinte vamos andar um pouco mais no tempo. O padre Wright, né, da Sentinela Americana, junho de 1893. Então já agora um pouco mais próximo de nós, temos essa seguinte informação aqui, ó. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha o que diz aqui a revista católica. A própria revista católica está dizendo, a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então os católicos reconhecem que a Bíblia manda guardar o sábado. A Igreja Católica diz, não. Olha só a autoridade aí. Pelo meu poder divino, eu estou abolindo o sábado, diz a Igreja Católica, e vos ordeno que mantenhais sagrado o primeiro dia da semana. E eis que todo o mundo civilizado se prostra em reverente obediência à vontade da quem? Da Igreja Católica. Percebe, irmão? Então, se você é cristão, é crente, evangélico, ou até mesmo católico, saiba disso. Você está guardando um dia humano, meramente humano. Um dia que não tem autoridade bíblica nenhuma, um dia que não tem realmente ordem de Deus, um dia que os homens, o papado, mudou por conta própria e muitos crentes seguem. Tem acompanhado, né? Infelizmente, tenha seguido uma doutrina espúria. Tem um comentário aqui, pastor, da Saia D. O Papa está bem ciente de que existe um povo no mundo que denuncia essas mudanças. Será que ele tem esse conhecimento deste povo? E ela comenta aqui ainda, né? Eu que não sei se é ela ou ele, se manifeste, por favor. Ele diz, imagina o ódio que dele para com este povo, né? Sim. Não é à toa de que ele vem a cada dia estreitando esse afunilamento, apresentando um dia de ecologia para atingir diretamente esse povo. Exatamente, não é verdade? Forçar esse povo a abrir mão do sábado. Com certeza. Exatamente. É uma estratégia, né? Exato. O Papa tem ciência. Nós vamos mostrar para vocês aqui já uma fonte bem contundente a respeito da guarda do domingo e a questão do sábado, vindo da própria boca do papado, do sistema católico, a respeito disso aí. Quem ele reconhece como o único povo que guarda a lei de Deus, ele vai citar. E você fica aí para você ver a citação que vai ser direta ao ponto. Portanto, minha irmã, o Papa tem consciência plena, total, de que existe um povo que vai na contramão da Igreja Católica, que insiste em guardar o sábado e resiste em guardar o domingo. Apenas um povo na terra. E esse povo é o único que cumpre Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão e foi fazer guerra contra a mulher. Mulher é a igreja, dragão é Satanás. E foi fazer guerra contra a mulher e contra os descendentes dela. São eles os que guardam os mandamentos da lei de Deus e têm a fé de Jesus. Então Satanás está irado só contra esse povo cristão, contra aqueles que guardam os mandamentos, os 10, incluindo aí o sábado, o dia verdadeiro de descanso. O resto da cristandade não atrai a ira de Satanás, não atrai a ira de dragão. Pelo contrário, segue as suas recomendações, seguem a direção do bispo de Roma, que é o secretário dele. Portanto, o mundo todo que guarda o domingo segue as orientações do príncipe das trevas. Vamos para a próxima figura. Temos aí uma declaração do ano de 1893, 23/9. É uma edição católica, é o Catholic Mirror, né? Mirror é o espelho católico, é um periódico da Igreja Católica oficial, e nesse periódico, olha o que a igreja diz. A igreja diz assim: a Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, ela entende que ela tem essa divina missão, mas não é verdade, mudou o dia de sábado para o domingo. Eu pergunto para você, quem mudou? Eles estão dizendo aqui, irmãos. Aí você diz que foi Jesus, então apresente um texto na Bíblia mostrando que Jesus mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Apresente um só, apenas um, porque nós podemos apresentar para você dezenas. Jesus dizendo que não mudou e nem veio para mudar. O mais clássico é o Mateus 5,17, onde Jesus diz: não vim mudar a lei nem os profetas, vim cumprir. E cumprir é estabelecer, é obedecer, é permanecer como está. Jesus não veio para abolir, e muito menos mudar. Agora, o papado sim, ele aboliu, ele mudou, ele alterou, e a cristandade o segue. A cristandade acaba adorando a ele ao guardar o domingo como dia de guarda. E aqui é uma declaração direta e reta ao ponto.
A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Pronto. Isso aqui pode ser taxativo num estudo bíblico para uma pessoa que quer descobrir a verdade, que quer descobrir o verdadeiro dia de guarda. Vamos para a figura seguinte? Na figura seguinte, encontramos aí uma declaração da Idade Média, ó, Catecismo Romano. Isso aqui é coisa maravilhosa, olha só, para quem gosta de história e quem gosta de estudar e quem gosta de ter a coisa clara, sem nenhuma dúvida. Catecismo Romano, edição de 1566, página 440. Então, direto da fonte, vamos ver? A Igreja de Deus Católica, eles creem assim, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Quem transferiu? A Igreja Católica. Jesus não. A Igreja Católica sim. Em virtude da ressurreição de nosso Salvador. Está aí, irmão. Está na história, 1566. Isso aqui é mais velho do que nós todos juntos, né? Isso aqui é uma fonte que tem mais ou menos aí quase 400 anos de registro. Então a Igreja reconhece oficialmente em seu catecismo, que é um livro grosso, mais grosso do que a Bíblia. Ela reconhece oficialmente que ela tem o poder, que ela acha que essa missão de mudar o sábado, dia de guarda para o domingo, foi dada a ela por Deus. É claro que não é verdade isso, né? Isso aí foi dada pelo inimigo de Deus. Vamos ver outra fonte na figura seguinte. Temos aqui Mundo Católico, é um livro da Igreja Católica, escrito em março de 1894, a página 809. Pela página você vê que o livro não é pequenininho não, hein? Então vamos ver o que é que diz a fonte. A Igreja tomou o domingo pagão. Espera aí. De acordo com esse texto aqui que eu estou lendo para vocês, a Igreja reconhece que o domingo é um dia de quê? Pagão. A Igreja Católica Apostólica Romana reconhece oficialmente que o domingo é um dia pagão, não é um dia bíblico para se guardar. Então vamos lá, a Igreja tomou o domingo pagão e tornou em domingo cristão. E então o domingo pagão, que era dedicado a quem? A Baal, nunca foi um dia dedicado a Jesus. Então você que é católico, você que é evangélico, que é sincero e quer guardar apenas a palavra de Deus, não guarde um dia que é dedicado a Baal. Você está vendo aí o que a Igreja Católica está dizendo? Isso aqui não é literatura adventista, meu irmão. Isso aqui não é literatura protestante, isso aqui é literatura católica. Portanto, então o domingo pagão, que era dedicado a Baal, Baal é o diabo, se tornou o domingo cristão sagrado para Jesus. Agora eu pergunto para você, quem deu essa autoridade para ela fazer isso? A Bíblia não foi. Jesus menos ainda. Deus nem se pensa, nem se cogita. Então quem deu essa autoridade para a igreja pegar um domingo pagão, um dia dedicado a Baal, irmão Sérgio, que é Satanás, e agora vamos apresentar Jesus, algo que é servido ao inimigo, vamos apresentar Jesus. Jesus nunca aceitaria isso, irmãos. É infundável, né? Nunca. O nosso amigo irmão Carlos Pessoa endossa o seu comentário. O cardeal Gilson declarou que podereis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Exatamente. E não encontrareis ordenança bíblica para guardar o domingo, e sim o sétimo dia, o sábado. Exatamente, eles reconhecem, eles sabem, eles estão por dentro de tudo. Vamos à figura seguinte, e nessa declaração aí vamos ver a confirmação católica sobre a instituição do domingo, ok? Então nós temos aí um periódico, né? O Católica Press, o Católico Impresso, seria em português, é um periódico católico, de Sydney, da Austrália, escrito no dia 25 de agosto do ano de 1900. Diz assim: o domingo é uma instituição católica. Então, não é bíblica, não é verdade? Ele acabou de confirmar aqui que não é bíblica. Falou que é católica, mas bíblica não. Portanto, se não é bíblica, não é de Deus. Se não é bíblica, não pertence a Cristo. Ok? Então, o domingo é uma instituição católica. E sua observância só pode definir por princípios católicos. Opa, espera aí. Quer dizer que o ato de eu ensinar as pessoas a guardar o domingo e dizer que o domingo é dia do Senhor só pode ser definido por princípios católicos e não por princípios bíblicos. Compreendeu a solenidade do que eles mesmos estão dizendo? Então, amigo católico, amigo evangélico, como que você pode ter coragem de guardar o domingo então? Você está submetendo-se a uma autoridade humana, terrena e diabólica.
O restante do texto diz assim: do princípio ao fim das Escrituras, não é possível, olha o que diz aqui, de Gênesis a Apocalipse, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último, que é sábado, para o primeiro dia da semana. Você percebeu? Quem está dizendo aqui não somos nós, eu só estou lendo a citação. Então, se você é um cristão sincero, um evangélico verdadeiro, que quer adorar Jesus Cristo e tem Jesus como seu Salvador, você não pode guardar o domingo. Você tem que abandonar imediatamente, urgentemente. Se você é um católico sincero e deseja ser salvo, e deseja servir somente a Jesus e nada mais, nem a ninguém mais, você não pode guardar o domingo. Você tem que abandonar essa crença terrena e humana e guardar apenas o dia que é instituído por Deus. Vamos então na figura seguinte, falar ainda sobre a mudança da lei. A mudança da lei. Católico Recorder. Então vamos ver aí outro periódico católico, né? Outro informativo oficial da igreja, que é do ano de 1923, dia 1º de setembro de 1923. Olha o que a igreja diz aí: o domingo é a nossa marca de autoridade. Está ficando claro, não está? O domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. Olha o que a igreja católica está falando, que ela é superior à palavra de Deus. Se ela é superior à palavra de Deus, ela está dizendo que ela é superior a Deus. Esta transferência da observância do sábado, olha aí, é prova deste fato. E realmente, eu digo para você, em certo sentido, humanamente falando, o ato de ter trocado a guarda do sábado para o domingo é uma prova concludente, é um fato inegável que a igreja, ela supõe ter mais autoridade do que a Bíblia, ter mais autoridade do que o próprio Deus. Porque se Deus encarnado, homem, vem aqui na terra, na pessoa de Jesus, e diz que não veio para abolir, mas veio para cumprir, aí agora vem alguém humano, pecador, terrivelmente mau, e diz assim: não, eu mudei, eu na minha instituição mudamos, e uma prova disso é que o mundo todo nos segue. Realmente aí você fica até assustado com declarações desse tipo, né? Desse nível. Vamos à figura seguinte? Então nós temos aí outro texto onde fala a mudança da lei. Temos aí o Monitor Paroquial. Então aqui agora é um periódico brasileiro, certo? Aqui do Brasil, é uma revista oficial, é do dia 26 do mês 8 de agosto de 1926. Então nós estamos chegando até o ano 2000, com todos os dados históricos da igreja. Olha o que diz essa declaração aí. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, mas a gente sabe que não foi, transferiu para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes, olha o que a igreja está dizendo agora dos evangélicos, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam independentemente de sua vontade à autoridade da Igreja Católica. Então a Igreja Católica está dizendo para os nossos queridos irmãos evangélicos: vocês evangélicos que guardam o domingo, quero dizer para vocês que vocês, ao fazer isso, vocês nos homenageiam. Vocês prestam homenagem ao Papa, vocês prestam homenagem à Igreja Católica, e não a Deus e nem a Jesus. Vocês percebem que a própria igreja reconhece isso e fala abertamente, publicamente, e aí alguém ainda pergunta: irmão, como é que os evangélicos então ainda seguem isso? Talvez a maioria é falta de informação, a maioria seja isso. Mas se essa informação está chegando para você, que é evangélico, então você pode desvincular-se imediatamente, parar de guardar um dia espúrio, um dia que Deus não autorizou, um dia que o homem mudou, trocou, e ainda faz isso aqui que você acabou de ouvir aqui, ó. Ainda, infelizmente, né, estampa publicamente dizendo que quem faz isso segue eles, estão sob a autoridade católica. Por isso que nós falamos no estudo anterior, que a questão é que as igrejas, elas estão ligadas no ecumenismo, as igrejas protestantes, ainda que indiretamente, mas estão ligadas ao catolicismo. Elas têm doutrinas católicas, uma delas é a guarda do domingo. A outra doutrina católica que os evangélicos seguem de maneira até cega, sem questionar a Bíblia, sem estudar, sem aprofundar, é a imortalidade da alma. Então assim vai, seguindo as doutrinas erradas e não bíblicas, e dando margem e autoridade para a própria Igreja Católica ter superioridade sobre os protestantes. Vamos para a figura seguinte? Então na figura seguinte, nós temos aí ano de 1995, olha aí,
uma fonte já bem atual. Temos aí, talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja Católica já fez, aconteceu no passado. O santo dia, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo, não por alguma ordem encontrada nas Escrituras. Então a Igreja Católica, ela faz isso consciente, tá vendo? Ela entende que mudou não por ordem nas Escrituras, porque realmente não tem, mas pelo sentido do poder da própria Igreja. Então ela reconhece que ela mudou pelo poder dela. As pessoas que pensam, acompanhe isso aqui, as pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam, logicamente, tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado. Isso aqui para mim foi algo assim admirável. A Igreja Católica Apostólica Romana está dizendo para os protestantes que eles não seguem a Bíblia e está dizendo para eles o seguinte: vocês querem seguir a Bíblia, vocês têm apenas a Bíblia como regra de fé, então vocês têm que se tornar tudo o quê? Adventista do sétimo dia. Então a irmã que perguntou, Sérgio, agora tem a resposta aí. Será que o Papa tem consciência? Plena consciência, irmã, de que existe um povo que vai na contramão deles. Está aí na tela a informação. Um jornal católico de Santa Catarina, né, a Sentinela, do dia 21 de maio de 1995. Então todo o romanismo, irmão, todo o catolicismo tem plena e sã consciência que os adventistas do sétimo dia é o único povo na terra que segue a Bíblia no quesito guarda do verdadeiro dia da semana. O resto da cristandade, a Igreja Católica tem todos assim, ó, na palma da mão, seguindo a eles. E aqui a igreja lança o desafio. Você viu aí? Você quer seguir a Bíblia, somente a Bíblia? A Igreja Católica está pregando aqui, ó, está pregando o Evangelho. Ela está dizendo assim: vá ser adventista. Se você quer seguir a Bíblia, deixe de ser católico. Se você quer seguir a Bíblia, deixe de ser protestante. Vá ser adventista. Porque quem segue a Bíblia é os adventistas, que guardam o sábado. O resto não. O resto segue nós, o catolicismo. Então, meu amigo, precisamos acordar. Aqueles que ainda não guardam o sábado, o verdadeiro dia de guarda, precisa acordar, precisa despertar, precisa entender. E se você tem um amigo católico, se você tem um amigo evangélico, e você entende que ele é fiel, na luz que ele tem, que ele é sincero, você tem que mandar esse link para ele, hoje ou amanhã ou depois. Ele precisa ver os documentos, as fontes dizendo que o domingo não é um dia bíblico. Ele precisa entender que foi um dia alterado pelo homem. E ele precisa reconhecer que se ele quisesse adorar a Deus, ele tem que seguir aqui o conselho da Igreja Católica. Ele tem que se tornar adventista e não ser mais católico. Então você que é católico e quer seguir a Bíblia, abandone-o. A não ser que você não quer seguir a Bíblia. Aí você pode ficar como está. Mas eu aconselho você a seguir a Bíblia e se tornar adventista, como diz a Igreja Católica aqui. Vamos à figura seguinte? Na figura seguinte temos aí uma fonte bem oficial. A Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Olha o que diz aqui a Enciclopédia de Roma. A Igreja Católica, depois de ter, é porque uniu as palavras aí, mas é uma palavra separada. Depois de ter mudado o dia de descanso do sábado judaico, o sétimo dia, para o primeiro dia da semana, fez o terceiro mandamento se referir ao domingo para ser guardado como o dia do Senhor. Enciclopédia Católica, volume 4, página 153. Então a igreja tem que fazer agora um malabarismo com a lei de Deus. Por quê? Ela tira o segundo mandamento, certo? E aí ela pega o quarto, troca, coloca o domingo no lugar e aí vai inverter as coisas aí, para poder manter a lei de Deus com 10 mandamentos. Então faz esse rebuliço aí com a lei de Deus. É o que nós vamos ver na figura seguinte. Vamos para a figura seguinte para você ver aí. Eu coloquei a lei de Deus de um lado e a lei do papado da Igreja Católica do outro lado. Vocês percebem aí nessa figura? As duas leis. Então você tem aí a lei original, como está na Bíblia Sagrada, a lei de Deus de azul, e você tem do outro lado a lei do papado, mudada pela Igreja, mudada pelo catolicismo, onde você tem de vermelho e preto aí. Então, enquanto você tem no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, você vai ter no quarto mandamento da lei da Igreja Católica, você vai ter honrar pai e mãe, você percebeu? E você vai ter guardar domingos e festas como o terceiro mandamento, porque a Igreja simplesmente arrancou o mandamento que proíbe fazer imagem de escultura. Você percebe aí na tela? Não farás para ti imagem de escultura, na lei de Deus, é o segundo.
Quando você vai para a lei do Papa, que foi mudada, você vai procurar, você não encontra o segundo mandamento. Você vai encontrar aí, não tomar o santo nome de Deus em vão, que é o segundo. Você percebeu? Então, o que a igreja fez? Tira o mandamento das imagens, joga no lixo, pega o quarto, troca pelo domingo e faz uma mudança. Pega, então, o quê? O 10º mandamento, que diz assim, na lei de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na lei do Papa, colocou o 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, pegou o 10º mandamento da lei de Deus e dividiu em 2, para a lei continuar com 10 mandamentos. Você percebeu a artimanha, a astúcia do inimigo? Pois é, aí você tem a lei de Deus, original, e você tem do outro lado a lei mudada pela Igreja Católica, a lei do papado. Aí você entende agora a arrogância de colocar o dedo naquilo que o dedo de Deus fez, em pedras, em tábuas de pedra, demonstrando assim que deveria permanecer para sempre. Então, irmãos, aqui a gente percebe a arrogância, a exaltação e a suposta autoridade e o suposto poder que o papado tem para fazer isso aqui que vocês estão vendo aí. Isso aí não é oculto, isso aí é bem escancarado. Quem já fez o catecismo, quem foi católico, sabe que na hora que a gente vai fazer o catecismo, a gente aprende os 10 mandamentos da Igreja Católica, não os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, como está escrito pelo dedo de Deus. Então, realmente, ela alterou e continua ensinando tudo errado para a humanidade. E dentro desse informativo, pastor, tem muitos até que perguntam, mas a Bíblia Católica é a mesma Bíblia dos cristãos? A Sim, mesma. não existe diferença. O grande problema é que as pessoas seguem de uma maneira assim, podemos dizer cega, por não acompanhar na sua própria Bíblia o que descreve lá, o que é apresentado a respeito da lei de Deus, não é isso? Exatamente. Porque na Bíblia Católica, se alguém é católico e essa noite está nos ouvindo, vai na sua Bíblia Católica, abre Êxodo, capítulo 20, do versículo 2 até o versículo 17, 18, e confere se aí não manda guardar o sábado. Se aí mandar guardar o domingo, aí eu desafio você a tirar uma foto da sua Bíblia e mandar para mim. É porque não vai encontrar. Porque não vai encontrar. Não vai encontrar. Nenhuma Bíblia na face da terra, no 4º mandamento, vai falar para você guardar o domingo. Nenhuma Bíblia na face da terra. Todas vai estar assim: lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor teu Deus fez o mundo e no 7º descansou. Então, meu amigo, na Bíblia Católica manda guardar o sábado. Aí você perguntou, né? E como é que ele não entende isso? Porque o católico, infelizmente, raramente lê a Bíblia. Ele não lê a Bíblia. Ele só segue o que é passado na missa. Se o católico lê a Bíblia, ele vai encontrar a verdade. E aí, ele vai descobrir a verdade, como Lutero, como tantos outros, como eu e outros que foram católicos, e aí não pode mais continuar na cegueira, né? Vai acabar saindo dela. Então, a gente incentiva o católico a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, para ter o esclarecimento por si próprio. Está bem? Então, sim, pastor, a Ruth Falco, ela chegou atrasada, você já comentou esse episódio, mas é possível dar só uma pinceladinha para ela entender? Qual o motivo que foi feita a mudança para a meia-noite do dia? Sei. A meia-noite do dia. Irmã Ruth, né? Irmã Ruth, a mudança foi feita, primeiro, irmã Ruth, porque a profecia da palavra de Deus já predizia, certo? Daniel capítulo 7, versículo 25, já dizia profeticamente que a ponta pequena, o papado, iria mudar a lei de Deus. Então, o primeiro aspecto é isso aqui. Segundo aspecto, é porque o inimigo está por trás do papado, irmã Ruth. Então, como o inimigo está por trás do papado, o inimigo quer apagar a imagem moral de Deus da mente dos homens. Então, o que o inimigo fez? Deus mandou o mundo virar de um dia para o outro no pôr do sol, mas eu vou fazer ao contrário. Eu vou mandar virar de meia-noite para meia-noite. O inimigo faz isso tudo para tirar a imagem de Deus. Então, Deus faz o mundo em 6 dias e descansa no 7º. O inimigo fala, não, vamos descansar no primeiro, no domingo. Nem começou a trabalhar, já quer descansar, né? Totalmente contraditório. Descansar num dia que você não começou a trabalhar, porque o domingo é o primeiro dia de semana. Como é que vai descansar no começo? Então o inimigo vai trocando, irmã. Deus criou o casamento para um homem e uma mulher. O inimigo, não, vamos fazer um homem para um homem, uma mulher para mulher. Então tudo que o inimigo faz, irmã, é para apagar a imagem moral de Deus do que Deus fez. Então se Deus fez o dia para acabar no pôr do sol, como está no capítulo 1 de Gênesis todo, você pode ler, o inimigo diz, não, eu vou colocar o dedo, tudo que Deus fez, só para atrapalhar e confundir a humanidade. E aí envolve também, minha irmã, a questão das trevas, né? As trevas costumam trabalhar na escuridão, na noite, na meia-noite. As coisas do mal sempre são feitas às escondidas. Então o inimigo, ainda por esse outro motivo,
diz assim, não, vamos botar para mudar o dia à meia-noite, porque é a hora das trevas. A meia-noite é a hora das trevas, é a hora das coisas erradas, é a hora de se fazer coisas ocultas. Então Satanás, por todos esses motivos, irmã Ruth, ele trocou o dia, a contagem do dia, de pôr do sol para meia-noite a meia-noite. E assim a gente mantém, na questão da observância do sábado, a gente mantém do pôr do sol, porque é o que é correto, viu, irmã? Correto é isso. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí que realmente essa mudança não é divina, nunca foi divina, essa mudança é humana, essa mudança, portanto, ela não vem de Deus, ela vem do inimigo de Deus, tudo para apagar a memória de Deus da terra. Mas eu coloquei aqui um vídeo, vamos ver esse vídeo? Não sei se é possível passar, o irmão Heber vai tentar passar para vocês, onde o cardeal católico dos Estados Unidos, esse cardeal, o que ele faz? Ele simplesmente vai falar para vocês vão ler a legenda aí em português, tá bom? Vocês podem ler, se não conseguir ler agora, vocês podem ver o vídeo outras vezes, mas ele vai dizer repetidamente que oferece $1.000 para quem conseguir mostrar a guarda do domingo da Bíblia, tá bom? Então você que é católico, você que é evangélico, se você conseguir encontrar Jesus autorizando a mudança do domingo para o sábado, ou do sábado para o domingo, você vai ganhar $1.000 aí do cardeal aí, que ele está te oferecendo. E a gente também coloca mais R$1.000 disponível aí para quem encontrar o texto, é só entrar em contato com a gente, que a gente oferece gratuitamente R$1.000 disponível agora na hora, para você mostrar o texto que o dia de sábado foi mudado para o domingo, com a permissão de Deus. Vamos ver o vídeo? I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath.
Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Ok? Então vocês observaram na descrição desse cardeal aí que unicamente a palavra de Deus descreve como dia de guarda, santificação, é o sétimo dia, o santo sábado. Ok? Ele fez um desafio, até hoje ninguém reivindicou esses R$1.000, né, pastor? $1.000. $1.000, perdão, $1.000. E você ainda endossou, tem um complemento ainda, né? A gente faz o esforço e arranja os R$1.000 aí para dar, se você achar o texto. Ok, interessante. Agora vamos de desafio. O pastor fez um desafio aqui e agora eu quero fazer um desafio também a você. Querido amigo internauta, há 15 dias atrás, hoje justamente está fazendo 15 dias, nós tivemos um acidente de trabalho, mas graças a Deus não houve danos à vida, porque Deus preservou tudo com muito cuidado, mas houve danos materiais. E nós tivemos uma perda de aproximadamente quase R$10.000 com a variação de equipamentos. E pela graça de Deus eu quero agradecer você, que foi solidário em doar, em contribuir com a sua oferta. Já alcançamos um bom resultado de valores, mas ainda não alcançamos o valor que nós necessitamos, quase R$10.000 para a reposição dos equipamentos que foram avariados. Então o meu desafio é, nesse momento, contribua com o seu coração, certo? No final nós vamos deixar o slide com o telefone, o meu telefone, o telefone do irmão Tiago, o número da conta, como também o código de barra e o código CORE, que você poderá fazer a sua doação, não importa o valor, o importante é a generosidade que está brotando no seu coração, para que esta mensagem não pare, alcance outras vidas, transforme outros corações pelo poder e pela graça de Cristo, ok? Então aguardamos que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e você seja solidário com este projeto. Ele não pode parar, precisa alcançar outras vidas e nós precisamos continuar estando aqui para entrar na sua casa e transmitir estas preciosas verdades. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, pastor? Que é bom lembrar, né, Sérgio, que o equipamento é caro, né? É caro. Por isso que a gente não completou o valor, ainda estamos pedindo, estamos longe do valor. Aqueles que doaram, graças a Deus, já agradecemos. Agradecemos. Mas você que não doou, né? Os dados vão ser mostrados da conta corrente logo no final, para você doar por meio de depósito bancário. Com certeza. Ok? Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos seguir, pastor? Vamos seguir. E já tem uma pergunta no chat aqui do Zenaildo, pastor. Vamos responder ela? Vamos lá. Ela diz aqui: pastor, eu tenho uma Bíblia católica e no capítulo de Apocalipse 1, versículo 10, fala assim: eu fui arrebatado no dia de domingo. E na nossa Bíblia, a Bíblia cristã, né? Ela apresenta no dia do Senhor. Por que essa controvérsia lá? Muito bem. Ok, irmão Zenaildo, boa pergunta. Então veja bem, para você entender e não ser enganado, isso é mais uma artimanha do inimigo para enganar, viu? Por quê? Como que está escrito de forma correta no Apocalipse 1:10? E fui arrebatado no dia do Senhor. A expressão correta é essa no grego. Lá não fala, nem fui arrebatado no dia de sábado e nem no dia de domingo. A expressão é, fui arrebatado no dia do Senhor. Só que a Igreja Católica coloca o dedo em tudo. Onde não deve, coloca. A expressão dia do Senhor, lá no latim, é dies domini. Dies domini, dia do Senhor, no latim. A igreja, como ela entende que o dies dominis, que o dia do Senhor é o domingo, e domingo em latim também significa dies domini, de dominicos, né? Então o que a igreja fez? A igreja pegou, foi lá e colocou o dedo onde não devia. Vai receber outra maldição de Apocalipse, que Apocalipse fala, quem colocar o dedo, quem alterar, quem tirar ou colocar uma palavra da profecia, né? receberá a maldição da praga. E ela vai receber mais essa maldição, porque lá nunca está escrito, fui arrebatado no dia de sábado, e nem muito menos foi arrebatado no dia de domingo. Lá está escrito, fui arrebatado no dia do Senhor. A igreja vai e apaga e coloca, foi arrebatado no domingo. Outro erro gravíssimo que a igreja fez. Agora, meu irmão, você quer saber qual é o dia do Senhor? Aí você vai abrir Isaías 58.
Aí eu vou ler só esse trecho para você ver aqui, se lá é domingo ou se lá é sábado. O texto de Isaías 58, versículo 12, diz assim, ó: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Qual é o dia do Senhor? O meu santo dia é domingo? É sábado. Isso eu não estou mandando você nem para a lei. Se você for para a lei, a coisa vai ficar feia, lá dos 10 mandamentos. Aí você vai, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor fez o mundo, o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, e no 7º descansou. Então lá manda santificar o sábado. Aí a igreja vem, dá uma mexidinha sutil para enganar as pessoas novamente. De uma maneira simples, discreta, né? E coloca lá, foi arrebatado dia de domingo. Mentira, deslavada. Não está escrito arrebatado dia de domingo. Está escrito foi arrebatado no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Mateus 12:8. Porque Jesus é Senhor do sábado. E aí Isaías 58, versículo 12. Porque o meu santo dia é o sábado. Aí vamos para ele. Também Gênesis capítulo 2, versículo 2, porque o Senhor teu Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Deus nunca santificou o domingo, santificou o sábado. Aí você vai novamente para Êxodo capítulo 20, versículo 2 até o 18, aí você vai encontrar os 10 mandamentos. Nunca você vai encontrar domingo. E Ezequiel 20 também diz, né? Ezequiel 20, 12, meus sábados, né? Meus novamente. Dias, né? Então em lugar nenhum a palavra nem domingo, irmão, tem na Bíblia. Isso aí que o irmão Zenaildo citou é uma adulteração gravíssima da igreja católica. Porque a palavra domingo não existe na Bíblia. Mas como a igreja é tão ousada que até isso aí adultera a palavra de Deus. É um erro grave que ela vai pagar. Tem um comentário da irmã Luzinete Mendonça que endossa: Satanás quer que as nações quebrem a única aliança de Deus para com seu povo. Verdade. A guarda do santo sábado do Senhor. A guarda do sábado é o elo de ligação entre nós e o nosso Deus. E ele vai de uma maneira desvirtuando, sutil, e fazendo com que o povo desligue-se de estar concentrado, de conhecer e de santificar esse Exatamente. Nesse ponto aí, ó, prevaleceu contra o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que ainda é o versículo 25. O que significa isso aí? A perseguição durou os 1260 anos. Um tempo, nós já vimos isso aí em detalhes, né? Um tempo é 360 dias, 2 tempos 720 dias, meio tempo 180 dias. 360 mais 720 mais 180, 1260 dias. Cada dia equivale a um ano, 1260 anos. Ok? Está lá em Ezequiel capítulo 4, né? E também em Números. Então, o seu domínio e poder serão destruídos. Outra característica do chifre pequeno, que é o versículo 26, seu domínio e poder vão ser destruídos e dados ao povo de Deus. Portanto, meus irmãos, na figura seguinte, estamos chegando à fase conclusiva do nosso estudo de hoje. Nós temos aí a recapitulação do que nós vimos até hoje. Perceberam aí? Os 15 atributos do chifre pequeno do papado que só encaixa no catolicismo romano. Primeiro, só recapitulando o que nós vimos aí, levanta-se da quarta besta, Roma. Então o papado levantou-se da quarta besta de Roma pagã. Aí está os versículos na tela, você vai anotando depois se você quiser conferir. Aí nós temos a segunda característica, ele se levanta do meio dos 10 chifres, o papado se levantou dentre os 10 chifres, portanto é um poder europeu, a história confirma, o Vaticano está na Itália, a Itália é da Europa. Terceiro, ele se levanta depois dos 10 chifres, Daniel 7:24, o papado surgiu realmente depois que destruiu os 10 reinos. Quarto, ele se levanta a partir do ano 476, Daniel 7:24, vimos isso aqui nas narrativas, né, dos pais da igreja. Então ele levantou-se a partir do ano, na profecia do ano 508 e 538, depois do ano 476, conferiu. Na figura seguinte, temos aí a quinta característica, ele é diferente dos outros 4 animais, porque é muito estranho, né, o papado é diferente. Característica 6, ele se torna mais robusto, mais forte que os outros 10 chifres, isso se tornou mesmo, a Idade Média todinha quem mandou foi Roma Papal. Característica 7, ele arranca os 3 reinos que fez resistência, lembra dos Eros, Ostrogodos e Visigodos? Arrancou. Característica 8ª, ele tem olhos como de homem e fala grandes coisas contra o Altíssimo, Daniel 7, 8 e 25, nós vimos essas blasfêmias aí no estudo anterior. Característica da figura seguinte, vamos pular de figura 9, característica 9, ele se exalta numa posição em que Deus deverá estar, vimos isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 4. Característica 10ª, ele faz guerra contra os santos, está em Daniel 7:25, vimos isso na Inquisição, nas perseguições. Característica 11, ele mudará tempos e leis, Daniel 7:25, acabamos de ver isso agora,
que ele mudou o tempo e a lei de Deus. Característica 12, ele governaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel ainda 7:25, vimos isso também nos 1260 anos de perseguição. Vamos para a figura seguinte. Característica 13, são 15. Ele devorará toda a terra e pisará e fará em pedaços. Foi o que ele fez com a Europa toda, dominou, massacrou para todos os lados, todas as nações. Característica 14, ele quando vai existir até o fim, este quadro, né, do papismo, vai até o fim da história do mundo, irmãos. O Papa não vai deixar de existir, vai até o fim do mundo, até que venha um ancião de dias e conclua a história dessa terra. Está em Daniel 7:22. E característica 15, o seu reino será tirado no fim dos tempos, Daniel 7:26. Portanto, nenhum poder terrestre tirará o poder do Papa. Nenhum. Ele vai até o fim e vai mandar e massacrar até o fim. O próprio Deus, irmãos, tem que interferir na volta de Jesus nas nuvens dos céus para destruir o sistema papal. Senão, Satanás reinaria na terra para todo sempre, por meio dele. Percebe? Então esse poder, só Jesus Cristo para destruir o papado na volta dele. É apenas o poder de Cristo. O mundo todo vai se render a ele. No passado isso já comprovamos e no futuro vai acontecer. Então eu não quero ofender ninguém, mas tudo que nós estudamos até aqui, nesse 6º estudo, nessa série de estudos, foi tudo comprovado com fatos históricos e declarações de livros católicos. Ok? Então aqueles que acompanharam viram. Se você está chegando hoje pela primeira vez no nosso estudo, acompanhe você a voltar os outros 5, porque é uma sequência de estudos. Volte nos 5 para você entender. E se você compreendeu que o que nós falamos aqui hoje foi apenas revelação histórica, não esqueça de deixar o seu like aí, dizer que gostou, dizer que entendeu um pouco mais da verdade, para que outros também possam entender como você. Se as informações foram reais e as fontes estão aí para você questionar os mesmos, os autores, então você não esqueça de deixar aí o seu like, porque vai servir para outras pessoas. Assim como eu, há 23 anos atrás, estudei esse assunto e há 23 anos atrás fiquei assustado, abismado, perplexo, quando descobri, entre aspas, que o guia, o mentor da minha antiga religião era e fez tudo isso no passado. É como se eu tivesse caído de costa quando eu descobri essa realidade. E então foi um susto imenso. Só para você ter ideia, eu fiquei uma semana perplexo, parado, pensando e analisando o que eu ia fazer da minha vida dali para frente agora. Eu tentei revelar a mesma verdade que eu conheci para os meus familiares. Uns entendeu, veio para a verdade, outros não. Até hoje ainda não entendeu, só Deus é que sabe o tempo. Mas uma coisa é certa, eu fiquei uma semana pensativo. Falei, eu não tenho mais condições de eu continuar nesse sistema. Eu não posso mais continuar adorando o inimigo de Deus e ainda aguardando um dia que Deus não autorizou. Então, se você descobriu a verdade hoje, e você pode pesquisar nas Escrituras Sagradas, alinhada à história, e você precisa também tomar uma decisão, como eu tive que tomar a minha há muito tempo atrás. E não me arrependo de ter tomado ela. Chegando ao fim, na figura seguinte, nós temos aí o antigo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, com o catecismo na mão, mostrando que o catecismo ele é superior à Bíblia. Ele tem mais autoridade que a Bíblia. E às vezes, irmãos, a gente tem uma noção errada. Isso aí é o Ratzinger, né? O Bento XVI, que está na tela. A gente tem uma noção errada, achando que essas pessoas são impecáveis, estão numa esfera superior e ou até infinita da humanidade. Não, mas olha na figura seguinte, para você ter noção. Essas pessoas, irmãos, são pessoas comuns, simples, pecadoras, talvez mais do que você, que não usa bebida alcoólica. Porque nós temos aí, não sei se você sabia, mas eles gostam de uma boa cerveja. E a Bíblia é contra o alcoolismo. Então esses homens que dizem que são santos, que estão acima do bem e do mal, que estão no lugar de Deus, você imagine Jesus Cristo com um copo de cerveja na mão bebendo? Esses homens que dizem que são o vigário de Deus na terra, não tem a mínima comparação, né? Não tem, é até uma blasfêmia realmente se compararem a Jesus, tá certo? Mas é isso aí que a igreja faz. Isso aí está junto com o antigo presidente da França, Jacques Chirac, é uma figura antiga, né? Então nessa época ele ainda era um cardeal, depois ele foi eleito a Papa. Mas estamos chegando ao fim. Na figura seguinte, eu coloquei para vocês aí essa curiosidade, porque faz parte desse estudo de forma indireta, as profecias, apenas dois slides tem aí, as profecias dos 1290 dias e a profecia dos 1335 dias de Daniel 12:11. Eu quero ler com você Daniel 12:11, só para você entender
E nós então concluímos nosso estudo dessa noite. Para você não ficar sem entender essa profecia, porque envolve o catolicismo também. Daniel 12:11 diz assim: desde o tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha a profecia dos 1290 dias, como ela se procede, o que ela tem a ver com o catolicismo? Vamos à fonte que está na tela? Após o batismo de Clovis, que era o rei dos francos, o homem que deu poder ao papado, o homem que deu força ao papado para derrubar os 3 chifres pequenos, os ostrogodos, os godos e os érolos, os visigodos, os ostrogodos e os érolos. Então, Clovis, rei dos francos, que tinha o maior exército da Europa, ele, no dia 25 de dezembro de 496, do ano 496, pertinho do ano 508, ele foi feito pelo bispo Remígio da França, né? Ele foi feito um católico, ele foi batizado, o Clovis. Ele foi instigado, incentivado pelos bispos e pelo Papa a guerrear, depois que ele se converteu, por causa da esposa dele, Clotildes, que já falamos dela aqui. Clotildes convenceu Clovis. Clotildes era da Espanha, da antiga Espanha, muito católica, devota, e pregou em excesso para Clovis sobre o catolicismo. Clovis se converte e aí agora beija o anel do Papa e se submete ao Papa. Os bispos, então, incentiva Clovis a, com seu exército, empenhá-los, ajudá-los a dominar a Europa. E isso acontece. Aí eles vão guerrear contra os oponentes arianos, pagãos, essas 3 tribos. Clovis, então, toma a defesa do papado, que estava ameaçado pela doutrina ariana dos reinos bárbaros, dos godos. E o que Clovis faz com seus soldados? Destrói os 3 chifres pequenos, e agora o Papa é o Senhor do mundo. Vamos ver na figura seguinte? Olha aí o batismo de Clovis aí. Ó. No ano de 508, o filho mais velho da igreja, Clovis, venceu os arianos, subjugando assim a Europa ocidental para o papado, abrindo o caminho para a sua supremacia, que deveria ocorrer 30 anos depois, em 538. Então, na figura seguinte, vamos entender os 1290 dias e os 1290 anos. Ano 508, Clovis, então, destrói os arianos. Então, você está vendo aí na tela o mapa do tempo. Está vendo aí? Então, nós encontramos aí o seguinte. Ano 508, de um lado aí, em negrito. Ano 1798, do outro lado, na ponta do tempo. Temos aí, em cima, 1290 anos. Então, se você pegar 508, que foi quando Clovis massacrou os 3 chifres pequenos e eles deixaram de existir no ano 508, conta 1290 anos, você vai bater no ano de 1798, quando o Papa foi preso e acabou o seu poder universal. Agora você tem aí a profecia dos 1260 anos, que também é uma profecia que está em Daniel 12:2. Daniel 12:2 está essa profecia dos 1260 anos. E nela se encontra registrado assim, 12:12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Também é outra profecia. Então você pega lá 508 com os 1335 e você vai chegar também no mesmo ano. Então é a mesma profecia com diferença de um período apenas de tempo. E aí chega no fim. Vamos para a figura seguinte, para concluir aqui. E nessa figura seguinte, a última, os 1335 anos termina em 1844 por isso que diz a expressão bem-aventurado, né? Com o começo do Adventismo. Percebeu? Então você tem ali 1335 dias, cada dia equivale a um ano, começa a contagem no ano 508, com 1335, você chega ao ano de 1844, por isso que é bem-aventurado, felizes, porque agora vamos ter uma profecia do Advento, o Adventismo iria surgir. Você tem o ano 508, e você tem 1290 dias, que equivale a 1290 anos, aí você vai chegar em 1798. Você tem o ano 508, e 538, e você tem 1260 anos de perseguição. Você chega ao ano de 1798. Então essas 3 profecias, ela tem praticamente um significado paralelo que envolve aí o catolicismo romano. E assim chegamos ao fim da nossa jornada dos 4 impérios na profecia e o surgimento do papado. Pastor, não é uma pergunta, é um comentário que o nosso amigo Zenailton quer fazer aqui, mas antes de fazer aqui o comentário dele, eu quero agradecer a Deus
por um coração generoso que sentiu sensibilizado esta noite e doou uma generosa oferta para contribuir para a propagação do Evangelho do Reino. Amém. Deus Uma seja oferta louvado. bem considerada mesmo, que Deus seja abençoe. louvado, glorificado seja Deus, e que a família desse irmão seja ricamente abençoada, que isso Amém. seja retribuído a ele, a sua família, e muitas bênçãos. E isso aqui é uma forma de manter o evangelho Sim. a outras lares, a outras pessoas. E mais longe. Pregação. E mais longe. Amém, irmão. Que Deus te abençoe a sua família, querido irmão. Que Deus te ilumine a cada dia e que as provisões Recompense, né? dele seja recompensada em sua vida. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. E você, querido irmão, que ainda não foi sentiu tocado em compartilhar, não se preocupe com a quantidade. O que propor no seu coração será bem-vindo a sua oferta para a reparação material que tivemos aqui, dos danos materiais, ok? Que Deus abençoe ricamente o irmão que fez essa doação e a todos que irão compartilhar dessa doação também. E o comentário do irmão Zenaildo, pastor, ele está dizendo que na região dele, na paróquia, tem um padre que ele apresentou isso. Aqui tem um padre que falou que só era padre na igreja. Fora da igreja, ele era um homem, um cidadão comum como qualquer outro. E ele anda armado, frequenta barzinhos, vai em outros ambientes. E ele está mostrando qual é o verdadeiro caráter dele, se portando dessa maneira, né? Exatamente. Como é que eu digo para ele assim, olha irmão, eu sou só cristão na igreja, eu só sou pastor na igreja, lá na rua eu sou homem comum, eu posso fumar, posso beber, posso trair minha esposa. Isso não tem lógica, irmão. Já pensou se Jesus dissesse isso? Ele só é Jesus só na hora que está no templo. Na rua ele é um homem comum. Isso é uma colocação totalmente descabida. Isso é uma realidade. Nós precisamos, né? Muitas vezes agora, que expressão ele tem? Seus fiéis o vendo na rua, em um bar, bebendo, sim, e armado, questionando com um e outro. E que testemunho ele vai ter na sua paróquia? Isso chega a ser até assustador, com certeza. Aí ele está dizendo, ó, lá fora eu posso fazer tudo, né? Então, se morrer lá fora, morre perdido, né? Então, nesse conceito. É nesse momento que aquele grande adágio que você pregue com o seu comportamento e as suas atitudes. Se possível, no último caso, fale. Exatamente. E nós não podemos esquecer de falar para o pessoal que na próxima semana é uma nova série, irmãos. Aqui nós vamos trabalhar sempre com séries. Você não pode perder, viu? A nova série também, histórica, profética aí, que coisa boa e novidade, que você está convidado a convidar também outros amigos e irmãos para estar conosco, né, irmão Sérgio? Com certeza. Então, hoje nós estamos encerrando aqui o 6º estudo desta série, entendeu? Que falou sobre o Papa, a ponta que cresceu muito, a história de Roma, dos 4 impérios, as blasfêmias, e hoje a mudança que este império otorgou e muitas outras instituições, muitos outros povos seguem e crescem de mundo afora observando. Então nós queremos agradecer de coração a sua presença, o privilégio que você nos concedeu de entrar na sua casa e de expressar estas gemas da verdade a todos vocês. E nós temos aqui agradecimento de diversas pessoas, pastor. Nós não conseguimos expressar todos, mas nós temos aqui da Leuda Souza, estudo maravilhoso, amém. Da Regina, pedindo oração por sua família, uma filha que se desviou do caminho do Senhor. Temos também da Débora Goulart, Deus abençoe as pessoas que